Oi pessoal, eu sou o João Fonseca, eu sou interno de Medicina da Universidade do Estado da Bahia e hoje eu vou discutir com vocês um tema importantíssimo dentro da urgência cirúrgica. Eu vou falar sobre a apendicite aguda e nesse vídeo vamos discutir aspectos anatômicos, conceitos essenciais, epidemiologia e manifestações clínicas. Bom pessoal, antes da gente iniciar a discussão propriamente dita, eu separei para vocês um drive contendo artigos científicos, manuais, condutas, tudo relacionado à apendicite aguda, que vocês podem acessar por meio desse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Mas não se preocupe que ele vai ficar disponível por toda a apresentação. Iniciando a discussão, assim como todo bom tema cirúrgico, vamos falar sobre anatomia. Então, apêndice ele vem do latim appendix, que significa o que pende, balança, suspende. Ele é considerado um órgão vestigial humano. É uma estrutura cilíndrica, estreita, vermiforme que varia entre 2 a 20 centímetros, sendo que a média no adulto é de 9 centímetros. Ele é conectado por um mesoapêndice, que é esse conjuntivo aqui, até a parte inferior do mesentério ileal, como a gente pode observar nessa imagem. A origem dele é na parede posteromedial do século e é próximo à válvula iliocecal. Aqui nós temos a válvula iliocecal e aqui nós temos o ósseo do apêndice. É considerado um divertículo verdadeiro do século. É nutrido pela artéria apendicular, como a gente pode observar aqui, que é um âmago terminal da artéria ilocólica. A tênia cecal anterior, ela pode ser acompanhada até o apêndice, então acaba sendo um guia intraoperatório, que é essa estrutura aqui conjuntiva mais enrijecida, e a gente pode acompanhá-lo até a base do apêndice. A base do apêndice em si ela é fixa, ela é bem localizada nesta região, mas a ponta é móvel, isso pode variar de achados anatômicos. Inclusive, como nós observamos nessa imagem, esse apêndice aqui é retrocecal. Ele está voltado para trás, apressado à base do apêndice, está localizado na região de destaque. Ele pode variar de posições, sendo que as mais comuns é a retrocecal, retrocólica ou pélvica. Porém, outras posições ocasionais é a subsecal, pré ou pós-ileal. Além disso, o próprio cólon pode variar de posição e isso também fazer com que o apêndice se localize em outros locais, como aqui neste exemplo desta imagem, inclusive com possibilidades do cólon e do século se localizar no lado esquerdo. Nessa perspectiva, nós temos aqui um relato de caso bastante curioso de uma criança que tem um apêndice, variando a anatomia, de 17 centímetros, demonstrando que ele pode variar de seu comprimento e tamanho. Sobre as variações da posição do apêndice, nós temos que a mais comum de todas é a retrocólica e retrocecal, correspondendo a 75% dos casos. A segunda mais frequente de posição e variação da ponta do apêndice é a subsecal ou pélvica, em torno de 20% dos casos. E nós também temos outra posição de destaque, que é a retroileal, aqui atrás, ou pré-ileal, contendo cerca de 9% dos casos. Bom, o lumen do apêndice ele é pequeno e estreito, como a gente pode notar aqui, e ele se abre no século pelo ósseo, que está ligeiramente abaixo do ósseo da válvula iliocecal. Nas paredes, as camadas dele são similares a camadas do colo, com alguns aspectos diferentes. Bom, nós temos aqui o mesoapêndice, que é o conjuntivo que liga o apêndice. Nós temos a túnica serosa, a túnica muscular longitudinal, a túnica muscular circular. Nós temos a tela submucosa, os nódulos linfáticos e as criptas de Leber-Kuhn. A submucosa ela tem muitos e grandes agregados linfóides, como aqui destacados, e muitas vezes eles vão ofuscar a túnica muscular. Esse tecido linfóide da submucosa são centros germinativos ricos em células linfócitos B, e esse aspecto histológico acaba diferenciando o apêndice do século. Esses folículos linfóides estão ausentes ao nascimento, porém eles vão se acumulando ao longo da vida pós-uterina, nos primeiros 10 anos de vida. E é um aspecto proeminente deste órgão. Essa polpa linfóide é uma grande produtora de GA. Vale destacar que a hiperplasia linfóide pode causar a obstrução do apêndice e levar à apendicite. Aproveitando o gancho, já conceituando, a apendicite aguda é o processo inflamatório do apêndice vermiforme. O diagnóstico precoce com a realização de cirurgia antes da perfuração ou da gangrena leva aos melhores desfechos. É reconhecido como a causa mais comum de abdômen agudo e é um importantíssimo abdômen agudo inflamatório, isso como síndrome clínica. Em termos epidemiológicos, a incidência anual são de 233 casos a cada 100 mil habitantes. Ele é mais frequente na segunda e terceira décadas de vida, ou seja, tem uma incidência alta entre 10 a 19 anos. E esse risco de apendicite, em geral, vai caindo à medida do passar do envelhecimento. Ele é mais comum no sexo masculino, 1,5 homens em média para cada mulher. E os extremos de idade, ou seja, maiores de 65 anos, idosos, e menores de 3 anos, ele acaba sendo um desafio diagnóstico,
porque a clínica pode ser inespecífica e pode haver dificuldades de coleta de informações da história e até do exame físico. Vale ressaltar também que é a causa mais comum de cirurgia de emergências em crianças. Outra população que merece destaque são as gestantes. A ocorrência de apendicite vai de uma gestante a cada 1.000 gestantes. Por isso, ela se torna o principal motivo de cirurgias em grávidas. A causa da apendicite ainda é desconhecida, porém, o cerne patológico gira em torno da obstrução da luz do apêndice. É causado por uma série de fatores, como hiperplasia linfóide, cálculos e fecalites, fibrose, neoplasia, parasitose, corpos estranhos, infecções locais, dentre outros. Porém, consegue-se distinguir que, na criança, uma das causas mais comuns é a hiperplasia do folículo linfóide, mas quando a gente pensa em idosos e adultos mais velhos, fecalito, fibrose e neoplasia são as causas que a gente tem que pensar. Tudo começa, como já citamos, pela obstrução. Na obstrução, nós temos então o excesso e a produção de muco, o que a gente chama de fase edematosa. Para isso, ele evolui com a estase e proliferação bacteriana, na chamada fase supurativa. Isso provoca a distensão e o aumento da pressão intraluminal do apêndice. Isso provoca, por conseguinte, uma pressão na parede do órgão, que faz a compressão e colabamento de artérias e veias dessa região, o que leva o órgão à isquemia. Essa isquemia, quando evolui, ela pode evoluir para necrose, e temos então a fase gangrenosa do quadro. E essa necrose, uma vez que enfraquece a parede, destrói a parede, junto com a pressão intraluminal aumentada, leva à perfuração na fase perfurativa. Destrinchando um pouquinho mais das fases da apendicite, nós temos então um quadro normal, também chamado de grau zero, e esse grau zero, apesar de anatomologicamente normal, o processo inflamatório já está ocorrendo e evolui de 24 a 48 horas. A primeira fase que a gente conhece, o grau 1, é a fase de hiperemia e edema, é também chamada de fase edematosa. O grau 2 é quando ocorre o exudado fibrinoso, que é chamado também de fase supurativa ou fase flegmatosa. Ele evolui ao grau 3, que é onde ocorre necrose segmentar, na fase gangrenosa, até o momento que ocorre a perfuração no grau 4. E essa fase de grau 4 ela pode ser subdividida em 4A, quando ocorre abscesso local, 4B, quando há peritonite regional, ou 4C, quando há necrose na base do apêndice. E isso pode se complicar levando a uma peritonite difusa no grau 5. Nós temos aqui um artigo bastante interessante de Gomes e colaboradores, publicado em 2006, na revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, em que usou-se essa classificação que eu acabei de mencionar, né, uma classificação laparoscópica, para estudar os pacientes de determinado serviço. E nós observamos que as maiores incidências e prevalências de graus estão nos menores graus desses pacientes abordados. Então, o grau 0 computou 10,4%, o grau 1 cerca de 40% e o grau 2 cerca de 30%. Então nós temos aí quase 80% desses pacientes nesses 3 primeiros graus. Mas uma coisa pode estar levando você a refletir. Como assim grau 0? Grau 0 não é apêndice normal? Existe apendicite de apêndice normal? Isso traz um pouco de confusão, mas repare, esse grau 0 normal é um grau 0 anátomo-histológico. Esse artigo publicado nos arquivos de patologia e medicina laboratorial, eles estudaram, né, pacientes que foram submetidos à apendicectomia com o diagnóstico de apendicite e tinham a graduação normal do seu órgão na análise anatomo-histológica. E eles observaram que no estudo molecular eles tinham aumento em intensidade de expressão de marcadores inflamatórios, como a COX-1, a COX-2, prostaglandinas do tipo 2 e da oxonitrosintetase, revelando que sim, o estudo confirma essa existência desse subgrupo de apendicite, de apêndice normal, histologicamente normal. Porém, esse quadro, esse diagnóstico, ele só vai ser fundamentado em nível molecular, o que evidencia que a apendicite, o processo inflamatório está ocorrendo. E isso traz pra gente, corrobora com a ideia de que o diagnóstico da apendicite ele é clínico. Falando já também em aspectos de manifestações clínicas, a dor periumbilical ou dor epigástrica inicial é um dos sintomas iniciais mais proeminentes, e isso fala a favor do acometimento das aferências somáticas visceral, na dor visceral. A dor, então, ela evolui como dor migratória para a fossa ilíaca direita em 98 até 100% dos casos. E isso fala a favor da inflamação do peritônio parietal. É o único achado dessa dor migratória de valor preditivo positivo considerável. A febre em geral é baixa e aumenta de acordo com a gravidade. A anorexia e náusea são achados relativos, porque o paciente que continua com fome, apresenta fome, isso não vai afastar o diagnóstico da apendicite.
Murphy ele promulgou a tríade de Murphy para a apendicite, e nos seus primórdios era a dor migratória para a fossa ilíaca direita, anorexias e náuseas e febre. Porém, anos mais tarde, essa tríade foi revisada e percebeu-se que era mais interessante trocar a febre pela sensibilidade no quadrante inferior direito. O que traz pra gente que a tríade de Murphy para a apendicite hoje, ela aponta a dor migratória para a fossa ilíaca direita, anorexias e náuseas e sensibilidade no quadrante inferior direito. Os vômitos, eles podem estar presentes, mas deve-se analisar a história desse vômito. Um vômito episódico, ele é compatível com a história de apendicite, mas paciente que relata vômitos de repetição, aí é compatível com outros diagnósticos diferenciais, a exemplo da gastroenterocolite aguda, a GECA, ou até de obstrução intestinal. Hematúria microscópica ou sintomas urinários como disúrias, eles podem ocorrer e sugerem um apêndice pélvico, porque a inflamação do apêndice para tecidos periapendiculares adjacentes, como ureter e bexiga, podem provocar essa manifestação. Uma listinha de prevalências e incidências relacionadas às clínicas, nós temos que a dor migratória ela ocorre entre 98% a 100% dos casos, então é um achado mais frequente. Vômito episódico em 78% dos quadros. A anorexia pode estar presente em 73%. Náusea 55%, febre em metade e o desritmo intestinal, a alteração do ritmo intestinal, vai estar presente em cerca de 5%. Bom, nós encerramos aqui a parte de clínica, aqui tem então as referências para essa aula. Vocês também podem acessar o QR Code, muito obrigado e acompanhe os próximos vídeos, onde nós vamos falar sobre aspectos diagnósticos e tratamento da apendicite aguda. Tchau, tchau, até a próxima.